para vocês, certo? Vamos lá, então. Todo mundo está vendo essa tela aí de carboidratos e lipídios? Não apareceu ainda? Agora sim. Ah, tá. Beleza. Então tá. Então tá aparecendo, né? Uhum. Beleza. Então, dando continuidade, galera, nossa última aula foi sobre vitaminas, né? E minerais. A gente falou das principais vitaminas, falou dos principais minerais. Então, agora a gente vai falar sobre carboidratos e lipídios. Continua lá no livro, né? Já é a nossa 8ª aula. Beleza? Então, eu só peço para vocês, lembrando que tem que fazer a pós-aula desse conteúdo. Preciso aí, na outra semana já vou cobrar já o visto, né, dessas pós-aulas. Então, da aula 7, da aula 8, semana que vem da aula 9, para vocês já me entregarem para a gente ir pontuando. Né? Até agora vocês têm aquele ponto que eu pedi lá dos trabalhinhos e das atividades também do livro, né? Então agora vou precisar que vocês continuem me mandando esse conteúdo, certo? Estão ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Então, galera, eu vou ir falando. Primeiro eu vou fazer um resumo, como eu sempre faço, daí depois a gente vai para os slides, certo? Então, beleza. Então, primeiro a gente vai começar a falar dos carboidratos, tá? Então, a gente vai começar a falar dos carboidratos. Vai ter umas partes na aula que tem a ver um pouco com a química. Então, vai ser um pouquinho meio chato nessa hora, mas vamos lá. Então, o que é um carboidrato? O próprio nome já diz, eles são compostos orgânicos originados do carbono, certo? Então, eu tenho carbono, é um carbono hidratado. Então, é carbono mais o quê? H2O, certo? Um carbono mais água. Lembram lá da química? Que o carbono ele vai ser expresso, então, naquele C. Então, eu tenho uma molécula de carbono, 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, vai lá. Eu tenho uma molécula de carbono mais 2 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. Isso é um carboidrato, certo? Então, carboidrato, na sua estrutura química, ele vai ser representado dessa maneira, tá? Com a presença de um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. É um carbono hidratado, porque tem água, H2O, certo? 2 Então, isso oxigênios e o que, professor? Não tá é... dando pra eu ver lá na parte roxinha. Ah, não tá aparecendo? Não tá, mas tá bem pequenininha aí. Ah, tá, beleza. Carbono é um carbono mais um hidrogênio, mais 2 hidrogênios mais um oxigênio. Mas como assim você não tá vendo? Tá pequena a letra? O que foi? É, tá pequena. Mas, meu Deus, mas é maior que isso. Ih, estou cega, né? Você tá no 18, louco. Coloquei na fonte 20. Melhorou? Aí, melhorou. Beleza.
Vou deixar branco isso aqui. Branco é melhor, eu acho. Tá bom. Aí, ó. Certo? Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Deixar no preto mesmo. Ok. Então vai ser uma molécula de carbono para duas de hidrogênio para uma de oxigênio, certo? É um carbono hidratado, certo? É uma molécula de carbono mais água. Forma um carboidrato. Então a proporção de carbono vai ser 1 para 2 para 1. Então é uma molécula de carbono, duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso por quê? Porque vocês têm que lembrar lá na estrutura química que às vezes eu vou ter partículas que esse hidrogênio está de outro lado, está em outra estrutura da cadeia. Só que o que importa é eu ter essa proporção de um carbono para dois hidrogênios para um oxigênio. E isso, quando eu tiver uma estrutura química que tiver nessa forma, um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio, eu tenho um carboidrato. Ok? Entenderam? Ok. Sim. O que é um carboidrato? É um carbono, então, hidratado. É aquele carbono, aquela molécula de carbono, com duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Beleza. Os carboidratos, eles vão receber vários nomes. Eu vou ter os sacarídeos, os glicídios, os hidratos de carbono, açúcares ou óses. Depois a gente vai falar sobre esses óses aí. Então, os carboidratos, eles podem ser os sacarídeos, os glicídios, os hidratos de carbono, açúcares ou óses. Então, eles são chamados de sacarídeos, glicídios, hidratos de carbono, açúcares ou óses. Assim como eles são chamados, então são chamados de, né? Sacarídeos, glicídios, hidratos de carbono, açúcares ou óses. Esses são os nominhos deles, tá? Os nomes dos carboidratos. Vão ser então chamados de sacarídeos, glicídios, hidratos de carbono, açúcares ou óses. Só que eles vão ser classificados, então classificam-se em aldeídos, também chamados de aldoses, ou cetonas, cetoses. Então, eu vou ter os aldeídos ou cetonas. Então, os carboidratos, eles classificam-se em aldeídos ou cetonas. Em relação a nome, galera, é tudo estrutura química, tá? Eles vão receber esses nomes por alguma mudança, alguma particularidade na estrutura química do carboidrato. Nos slides a gente vai mostrar certinho como por que eles recebem esse nome e tal. Mas só para saber que é estrutura química. A única coisa que muda
é que vai ser na estrutura química de cada um deles que vai receber essa nomenclatura. E a função? Quais seriam as funções do carboidrato? Da energia? Isso, muito bom. Então, a principal é a função energética, tá? Função energética. Lembram lá quando a gente falou na aula passada da vitamina? Ah, vou tomar uma vitamina de banana ali para ficar forte, com energia. Na verdade, é o carboidrato que te dá essa energia. Uhum. E ainda, os carboidratos eles podem ter a função estrutural. Como assim? Por exemplo, a celulose. Celulose, ela é um carboidrato. E ela que confere a estrutura da planta. Certo? Certo. Então a gente viu que os carboidratos, eles recebem esse nome por quê? Porque são carbonos hidratados. Então, na estrutura química, vai ser uma molécula de carbono para duas de hidrogênio para uma de oxigênio. E isso é um carboidrato. Os carboidratos, eles recebem vários nomes. Eles são chamados de sacarídeos, de glicídios, de hidratos de carbono, açúcares ou óses. Em relação à classificação estrutural, eles vão ser aldeídos ou cetonas. E as principais funções do carboidrato, então, é o quê? Fornecimento de energia e estrutural. Estrutural, por exemplo, a celulose. É ela, então, que confere a estrutura da planta. E ela é um carboidrato. Ok? Ok. Como eu falei, estruturalmente, a gente tem lá a proporção de 1 para 2 para 1. Beleza, mas não quer dizer que vai estar nessa classificação, não quer dizer que eu vou estar naquela ordem ali. Mas a molécula de carboidrato, ela é escrita de que forma? Vai ser um CH2O. Então, um carboidrato é um CH2O. Ok? Então, agora é relacionado a composição e funções. A gente vai ter lá fonte de energia, certo? Por exemplo, o monossacarídeo, que daí vai ter outros nomes depois, estruturais, que são os tipos de carboidratos, a gente vai ter o monossacarídeo. O monossacarídeo, ele consegue, então, entrar em uma célula e ser usado por ela para dar a energia celular, né? Então, a gente já falou, a Grazi mesmo tinha falado que uma das funções do carboidrato é o fornecimento de energia. Então, eu tenho lá situações de monossacarídeos que eles entram dentro de uma célula e vai ser usado pela célula.
como fonte de energia celular. Saberia me dizer um carboidrato que faz isso? Que seria o monossacarídeo? Responsável pela energia? Batata? Beleza, batata seria o alimento, né? Batata doce? Ah, Mas aí na batata doce a gente tem o quê? Olha só, legal. Doce. O que é o doce? A a glicose. glicose. A glicose. A A glicose. glicose. Então, a glicose, galera, é um carboidrato que vai ser fonte de energia, certo? Tanto é que lá na bioquímica vocês vão ver sobre o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, no final, é a respiração celular, a energia ali da célula. No final, essa energia, essa glicose vira o famoso ATP, que é a adenosina. Trifosfato. Isso, adenosina trifosfato, certo? E a gente está falando o que sobre aqui? Sobre carboidrato. E eu estou falando de função de energia. Falei que o monossacarídeo, ele pode entrar dentro de uma célula e fornecer energia para essa célula. Um famoso carboidrato que faz isso é a glicose. Então, a glicose, vocês têm que saber o quê? Que a glicose é um carboidrato, certo? Isso é importante, por quê? Porque quando vocês estiverem em clínica, tanto de grandes como de pequenos, vai ter situações que vocês vão precisar fazer um soro glicosado para esse animal, tá? O animal está precisando do quê? De energia. Energia. E essa energia você conseguir através da administração, então, de glicose, certo? Então, por isso lá que no coma alcoólico, o povo tá lá bêbado, lá Eu caído, ia fazer essa pergunta agora. justamente por isso, a glicose faz o quê? Repõe energia, que a pessoa tá ali desfalecida, né? Não aguenta nada ali. Então, a glicose é para dar essa força, para dar essa energia para o ser humaninho também, tá? Então, em animais, a gente vai usar em situações assim que o animal às vezes está com hipoproteinemia, tal, daí acabou precisando de energia. Às vezes ele não tem uma fonte alimentar correta, tal. A gente falou na aula de patologia sobre choques, lembram? Então, a gente falou do choque de hipovolêmico, que pode acontecer a baixa de volemia do sangue. Então, se tem uma baixa de volemia, eu também vou ter baixa de fornecimento de energia. Então, provavelmente esse animal está precisando de fontes externas de glicose, tá? Então, quando vocês aplicarem uma glicose, vocês têm que lembrar que a glicose é o quê? É um carboidrato, que ela vai, é um carboidrato do tipo monossacarídeo, que vai entrar dentro de uma célula para fornecer energia para a célula, certo? Então, isso é bem importante. Na verdade, essa aula de hoje, assim, pensando em clínica, para quem vai trabalhar com clínica, a principal informação de hoje é essa. É saber, então, que um carboidrato, a função dele é a função de energia, que eu tenho um carboidrato que é um monossacarídeo, que recebe o nome de glicose, e essa glicose consegue, então, entrar dentro de uma célula e produzir energia para dentro da célula, tá? Por quê? Porque daí, quando vocês estiverem lá clinicando, trabalhando com animais, fazendo a parte assim de tratamento, a glicose ela vai ser importante, porque vai ser o quê? Vai ser a glicose que vai dar energia para aquele animal, certo? Obviamente, galera, que tudo assim tem que ser calculado. A dose do fármaco glicose ela é 500 miligramas por ml por quilo, desculpa.
Então você tem que fazer a dose correta, porque o excesso também de carboidrato não é legal, certo? Beleza, então, uma das funções dos carboidratos, então, é a fonte de energia. Entenderam bem, né? Sim. Ok. Outra função também está relacionado com energia, ali era a fonte, né? Mas ele também serve como reserva de energia. Aí no caso seria o quê? É um carboidrato maior. Quando eu falo maior, eu estou querendo dizer estrutura química, tá? Então ele é um carboidrato maior, ele tem uma estrutura química maior. Por exemplo, a própria glicose, só que ela fica armazenada na forma de glicogênio. Então, o glicogênio é um carboidrato maior que fica armazenado, tá? Então, a glicose ela fica armazenada na forma de glicogênio. Então, eu tenho uma reserva energética através de um carboidrato maior, que é o glicogênio. Mais uma função é a função estrutural, que a gente já falou no comecinho, para ficar bem focado isso aí. Eu tenho um exemplo de função estrutural. Falei qual carboidrato que eu falei de estrutura celular? A celulose. Celulose. É, tem alguém aí? Ok, eu falei da celulose, que é ela que vai então dar estrutura para uma célula vegetal. Então a celulose ela é encontrada na parede de cada célula vegetal. Então, cada célula vegetal, a gente falou sobre célula já. Então, em cada célula vegetal, eu tenho a celulose, que é um carboidrato de estrutura. Lembram lá naquela aula que a gente viu os cloroplastos? Sim. Lembram então que a célula vegetal formava umas caixinhas assim? Uhum. Cada caixinha daquela é uma célula, certo? Então, quem forma aquela caixinha é a celulose, que é um carboidrato. Então, é um carboidrato estrutural, certo? Então, as funções do carboidrato foram fonte de energia, reserva de energia e estrutural. Fonte de energia através de carboidratos que vão ser absorvidos pela célula. Dei o exemplo da glicose. Carboidratos de reserva de energia são aqueles carboidratos com uma cadeia química maior, uma estrutura química maior. Por exemplo, o glicogênio, que daí ele fica armazenado. E como estrutura, a gente tem o principal exemplo, a celulose, que é ela que vai dar estrutura para cada célula vegetal. Isso é tudo carboidrato. Ok. Então, isso foi composição e função. A composição, a gente falou a estrutura química de um carboidrato, que é o CH2O. Não esqueçam disso. Tá? É o CH2O. Um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio. A gente vai para tipos de carboidrato. Os tipos. Conforme eu falei, a gente tem os monossacarídeos, os
Aí tem oligosacarídeos, mas eu vou falar do disacarídeos, tá? Que daí era um dos principais. Disacarídeos e polissacarídeos. Certo? Então eu tenho esses tipos de carboidrato. Tem outros também, mas daí vamos falar desses principais aqui. Não, vocês ficam doidos. Certo, então monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeos. Certo? Então são os Certo. tipos de carboidrato. Tem os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples. Quando eu falo simples, é uma cadeia estrutural simples, né? Então, carboidratos mais simples. Eles não precisam de passar por um processo de digestão. Então, não precisam serem digeridos. É igual aquelas vitaminas que elas já são absorvidas, lembra? Não precisa passar por um processo de digestão. Aqui é só as estruturas, estão vendo aí? Uhum. Então, aqui são as estruturas químicas que eu estou falando, né? Como eu falei, a gente tem que ter um carbono, dois hidrogênios e um oxigênio. Então, todas essas estruturas aqui têm isso, tá? Todas elas têm um carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Certo? Só que vai receber outros nomes, além quando eles têm essa estrutura, eles vão ter número de carbonos. Então, lá nos monossacarídeos, quando eu tenho três carbonos, quando eu tenho três átomos de carbono, ele recebe o nome de triose. É química, entenderam? Quando tem três moléculas de carbono, ele vai receber outro nome. Triose. Quando eu tenho quatro moléculas de carbono, tetrose. Quando eu tenho cinco moléculas de carbono, pentose. Quando eu tenho seis moléculas, hexoses. Quando eu tenho sete, chamam sete moléculas de carbono, eu tenho uma epitose. E quando eu tenho de 8 a 9, que é o máximo aqui, ó, até de 3 a 9 átomos de carbono, eu tenho uma nonose. Então, está falando de monossacarídeos. Os monossacarídeos são aquelas estruturas que eu tenho. Eles vão receber o nome, eles são os mais simples. Eles recebem o nome de acordo com o número de carbono, os números de átomos de carbono. Quando eu tenho três átomos de carbono, eu tenho uma triose. Quando eu tenho quatro, eu tenho uma tetrose. Quando eu tenho cinco, são pentoses. Quando eu tenho seis, são as hexoses. E quando eu tenho sete, heptoses. O valor máximo aqui de carbono, porque daí ele não vai ser mais monossacarídeo, se ele tiver mais de 9 átomos de carbono. Então, até 9 recebe o nome de nonose.
Beleza? Entenderam? Dos monos... Ah, você estava copiando? Deixa eu voltar lá. Beleza. Aí. Então, monossacarídeos são isso, né? Eles não necessitam de digestão. Eles podem ter de 3 a 9 moléculas de carbono. E aí ele vai ser nomeado. Quando eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, cada um vai receber o nome. Beleza. Beleza? Aí vamos lá. Dos monossacarídeos, assim como a gente falou lá da glicose e tal, então vamos lá, vamos nomeá-los. Então, quais são os principais monossacarídeos? A gente vai ter a ribose e a desoxirribose. Na estrutura, elas são pentoses. Então, possuem o quê? 5 moléculas de carbono. Então, de pentoses, as mais importantes é a ribose e a desoxirribose, que são os carboidratos. Aí eu vou ter a glicose, que foi o que a gente está falando faz horas, da glicose, a frutose, a galactose, que são hexoses. Então, na estrutura química, possuem 6 átomos de carbono. Então, a glicose ela possui 6 átomos de carbono na sua estrutura química. Certo? Então, os monossacarídeos são aqueles mais simples, que eles possuem na estrutura química até 9 átomos de carbono. Beleza? Então, eles não são tão grandes assim, porque depois eu vou ter carboidratos com mais de 12 átomos de carbono. Então, são estruturalmente os mais simples. Cada um vai receber um nome quando eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 átomos de carbono. Os principais para a veterinária, a gente considera a ribose e desoxirribose, que são pentoses, a glicose, a frutose e a galactose, que são hexoses. Beleza? Beleza. Em relação aos disacarídeos, então, disacarídeos vão ser a união de 2 monossacarídeos. Então, quando eu tenho 2 monossacarídeos que se unem, eu tenho a formação de um disacarídeo. Os exemplos são a sacarose, que vai ser a união da glicose com a frutose. Eu tenho a lactose, que vai ser a glicose mais a galactose.
E eu tenho a maltose, que vai ser a glicose mais glicose. São duas moléculas aí de carboidrato de glicose. São dois monossacarídeos. Então, quando eu tenho a sacarose, aquela união da glicose mais a frutose. A lactose é a união da glicose com a galactose, formam a lactose. E a maltose glicose mais glicose. com glicose, isso. Só que aqui a fonte é de vegetais, tá? Então essa glicose vai vir de onde? Vai ser a glicose de vegetais. Ok. Então, os monossacarídeos foram aqueles carboidratos mais simples, que podem até ter 9 moléculas de carbono. Os disacarídeos é a união, então, de dois monossacarídeos. Então, eu pego lá quais são os monossacarídeos, os principais que eu falei, a glicose, a galactose e a frutose. Então, é a união deles. Então, quando eu tenho a união da glicose com a frutose, eu tenho a sacarose, que é um carboidrato maior, né? A união dos dois monossacarídeos. Quando eu tenho uma situação de glicose com a galactose, eu tenho a lactose. Quando eu tenho a união de duas glicoses, glicose com glicose, eu tenho uma maltose. Ok. Então, polissacarídeos, obviamente, é o quê? Os maiores, né? São aqueles carboidratos complexos, tá? Então, são maiores. São polissacarídeos. O próprio nome já diz, né? Então, são carboidratos complexos. Eles são formados por centenas de monossacarídeos. É química, né, galera? Isso aí vocês lembram lá da química, que vocês tiveram que fazer aquelas ligações super legais, né? De covalente, aqueles negócios lá, super legal. Então, são vários, centenas de monossacarídeos. Aqui o principal exemplo é o amido. Então, o amido, ele é um polissacarídeo, ele é um carboidrato complexo, tá? Tem muitas ramificações ali, ele pode ter até centenas de ligações. E o amido, ele é o principal carboidrato de reserva. No caso em algas e vegetais. Então, ele é o principal carboidrato de reserva em algas e vegetais. Outro que eu falei, que a gente não viu ainda, foi o glicogênio. O glicogênio a gente falou sobre ele, né? Quando a gente estava falando sobre funções, né? Que ele funciona como um carboidrato de reserva. Só que eu falei que por ele ser maior, ele acaba ficando para reserva, né? Então, o glicogênio é o principal de reserva energética em animais. Ok? Então, o amido é o principal carboidrato de reserva em algas e vegetais. E o glicogênio é o principal de reserva, o carboidrato de reserva em animais. Então, todos aqueles que a gente falou no começo de estrutura, eles são polissacarídeos. Então, a celulose
também é um polissacarídeo. Certo? E eu tenho mais um carboidrato, que é a quitina. A principal reserva da celulose, professor. Não, da celulose, na verdade, ela é estrutural, né? É Ah, tá. aquela de estrutura. No caso de planta, é o amido, né? O amido que é de plantas, vegetais, algas. Aí o glicogênio vai ser o principal de reserva energética em animais. A celulose tem a ver com a estrutura da planta. E a quitina, galera, assim como eu falei da celulose que é estrutural das plantas, a quitina ela é estrutural de alguns artrópodes. Então, sabe na hora que vocês matam uma barata que faz o crack? Ah, Então, aquele ali é um exoesqueleto formado por quitina. Então, ali tem carboidrato também. Então, se um dia vocês estiverem numa selva, assim, ó, quiser comer uma baratinha, pode comer, que é carboidrato. eca. Certo? Beleza? Então, do resumo? Beleza. Então, do resumo, a gente falou que os carboidratos, então, eles recebem esse nome porque na estrutura química é um carbono com água, então carbono com carbono hidratado, então por isso que forma um carboidrato, certo? Na estrutura química será uma molécula de carbono para duas de hidrogênio para uma de oxigênio. E isso forma um carboidrato, está na proporção de 1:2:1. Ok. Eles têm vários nomes, recebem o nome de sacarídeos, glicídios, açúcares. Eles ainda vão ser classificados em aldeídos ou cetonas. A função principal é energia, então é fonte de energia, reserva de energia e estrutural. Então o carboidrato faz isso. Ele é fonte de energia, reserva de energia e estrutural algumas vezes, tá? Aí a gente tem os tipos, a gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles estruturalmente mais simples, que eles possuem até 9 átomos de carbono, beleza? Então eles têm vários nomes, quando ele tem a situação de ter 3 carbonos, 4, 8, até 9, ele vai receber os nomes. Os principais monossacarídeos conhecidos, a gente tem aí como exemplo a ribose e a desoxirribose, que são situações de ter 5 átomos de carbono. Eu tenho também a glicose, a frutose, a galactose, que são monossacarídeos. Quando eu tenho os disacarídeos, é a união, então, de dois monossacarídeos. Então, como eu dei o exemplo aí da glicose, com glicose eu tenho quem? Eu tenho a maltose. Quando eu tenho a glicose mais a galactose, eu tenho quem? A lactose. Quando eu tenho a glicose com a frutose, eu tenho a sacarose. São carboidratos do tipo disacarídeos. Os polissacarídeos são aqueles carboidratos maiores, de uma cadeia maior, que pode ter infinitas ligações, muitas ligações, por centenas de monossacarídeos. Aqui um dos exemplos eu tenho o amido, que o amido ele é a principal reserva energética então, em algas e vegetais. Eu tenho o glicogênio, que é uma forma então estrutural maior da glicose, que vai servir como reserva de energia em animais. Eu tenho a celulose, que ela é um carboidrato então, do tipo polissacarídeo, tem várias ligações e serve como estrutura de plantas, estrutura da célula vegetal. E eu ainda tenho
a quitina, que ela faz parte, então, da estrutura de alguns artrópodes, certo? É o exoesqueleto. Então, tem algumas notações aqui, só lembrando que carboidratos e lipídios, eles são macronutrientes, então são nutrientes maiores, precisa de quantidades maiores, então o organismo precisa. O que vai diferenciar cada um deles são as propriedades únicas, a disposição das suas ligações químicas, então isso que muda. Ah, por que tem esse nome? O que que muda? É a disposição das ligações, né? Tem as ligações químicas, estruturais ali, e isso que vai mudar o nome. E a proporção entre seus átomos, igual a gente viu lá, que a gente tem a situação de ter até 9 átomos de carbono, recebendo o nome de monossacarídeo. Aqui só fala em relação à reserva de energia, ok. Então aqui mostra aqui que é um carboidrato, então é a parte do carbono mais a água, um carboidrato HCO, CO2, tá? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o hidrogênio. Então assim, ó, todas as estruturas que tem então carbono com 2 hidrogênios e um oxigênio recebe o nome então de carboidrato. Aqui dá para ver, ó. Aqui o oxigênio está desse lado aqui, na manose. Desse outro lado já está aqui, ó. Então, o que muda os nomes vão ser essas disposições, as cadeias aqui. Certo? Aqui mostrando, então, tipo um exoesqueleto de um grilo aí, de um gafanhoto, sei lá, que ele possui esse exoesqueleto. Isso aqui é rico em quitina. Essa quitina, então, que é um carboidrato do tipo polissacarídeo, Que é o que certo? faz crack. Que faz o crack, é isso aqui que vai fazer o crack, certo? Ok. Mostrando só os nomes de novo, daí já falamos. Energia. Ok. Tem um doguinho Vamos brabo para. aí. Então, tem algum cachorro louco aí. Vamos para os lipídios, então, agora. Certo? Então, de carboidratos. Certo. Ok. Então, agora a gente vai para os lipídios. Até o cachorro é EAD agora, né? Pelo E as menos tem um primas? cachorro aí para Cadê nós escutar, ó. a Isadora com as primas? Pois é, Isadora sumiu hoje. Deve estar friozinho, né? Hoje estava meio friozinho, quer ver acordar. Tá, hoje eu tô em casa, embaixo das cobertas. Então, pois é. Não, mas você viu, a Irene saiu mesmo. Putz, A Irene saiu? saiu. Eu não sabia. Falei com ela ontem, ela saiu do grupo, daí eu fui falar com ela, perguntei o que tinha acontecido. Daí ela falou que ela vai mudar de curso e tal. Qual curso? Então, eu nem perguntei, nem entrei em mérito. Ela falou que vai trocar de curso, que ela já estava querendo trocar e não sei o quê. Poxa. Aquele jeito. Ok. Tá bom. Já era tão grande a turma, né? Agora ficou Então. menor. E esses alunos que estão entrando na EAD é da noite? Com a Não, gente? você fala na turma de vocês? É, aqui que Não, tá eles são assistindo. da turma do matutino mesmo. Ah, Beleza? Então vamos lá. O que são os lipídios agora? Os lipídios, então, esquece carboidrato, deixa o carboidrato lá guardadinho, que é a estrutura química, que tem o carbono e tal, beleza. Agora, os lipídios são as biomoléculas que são insolúveis em água. Insolúveis em água. Então, são insolúveis
em água. Deixa eu dar um jeito desse cachorro latindo aqui. Pera aí, eu vou pausar o... seu? Não. Aí o Mário desligou o microfone dele. Beleza. Então são biomoléculas, né, insolúveis em água. Então, ó, tá aparecendo no slide, né? Sim. Isso é importante por quê? Porque eu vou ter lá situações que a célula ela tem uma bicamada de lipídios. Então, lá na célula eu vou ter lá situações que tem uma camada de lipídio. Porque imagina se o lipídio, então, não fosse solúvel em água. E entrar a água dentro da célula torta direito, né? Não ia ter um controle daquele citoplasma, certo? Ia ficar tudo cheio, porque não ia ter um controle de água. Então, como tem essa parede ali rica em lipídio, isso faz com que esse lipídio ele é insolúvel na água. Então, ele não deixa que destrua a água, destrua também essa célula, porque vai ter água tanto no espaço extracelular como no intracelular. Então, se imagina se fosse solúvel, não tinha célula mais, né? Porque ela é feita por lipídio. Conseguiram entender? Sim. Então, uma das coisas que o lipídio são moléculas que são insolúveis na água. Só que elas são solúveis, então. O lipídio é solúvel em solventes orgânicos, solúveis em solventes orgânicos. Entre eles, um exemplo é o álcool. Tá? Então, o lipídio ele é solúvel no álcool. A gente consegue limpar uma estrutura ali com lipídio com álcool. Então, lipídios são biomoléculas que são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Ok. Como função dos lipídios, qual é a função? Como função de lipídio, o que vocês imaginam? Lipídio. Lipídio vem do quê? De gordura. Aqui, ó, na foto aqui só tem coisa gorda. Abacate, Faltou óleo. minha foto. Recebi. Então, lipídios são gorduras, né? Os lipídios são as gorduras. E aí, qual é a função da gordura? O armazenamento também, né, galera? Armazenamento de energia também. Então, aqui eu também tenho armazenamento de energia através dos lipídios. Então, armazenamento de energia. Outra função, eles compõem, né? Então, compor a membrana plasmática. Como eu acabei de falar, a membrana plasmática, então, da célula plástica, plasmática, plasmática. Membrana plasmática da célula, ela tem presença de lipídio. Então, assim como a celulose lá no carboidrato faz a estrutura, então o lipídio também pode ser o quê? Função estrutural, certo? Porque eles formam a membrana plasmática. Então, por isso é importante a gordura. Ah, óbvio, né? Ah, tá, mas aí tudo tem, né? Ponderação, né? Tudo, o excesso é prejudicial. Mas o lipídio, sim, tem uma importância. Ele tem uma importância de armazenamento de energia, de estrutura da sua célula. Então, imagina, se você tiver lá
deficiência de lipídio, a sua célula também vai ser defeituosa, né? Ela vai precisar de lipídio para ser formada. Então, ela é estrutural, a gente precisa de lipídio, tá? Ok. Outra função, quando você abraça um gordinho, uma gordinha, isolamento térmico, né? Então, É quentinho. ajuda ali na fase do isolamento térmico. Outra função do lipídio é o isolamento térmico. Ele também tem a função de agir como um hormônio. Age como um hormônio, né? Professor, por isso que o gordinho não sente frio? Seria, né? Ele seria um isolamento térmico. Não deveria sentir, né? E absorve luz no processo de fotossíntese. Deixa eu voltar aqui. Processo de fotossíntese. Outras funções aí do lipídio é o quê? Agir como um hormônio e absorver luz no processo de fotossíntese. Então, também tem essas funções aí dos lipídios. Certo? Mas as principais é isso: armazenamento de energia. Eles fazem, então, eles compõem a estrutura da membrana plasmática, então, eles estão presentes ali na membrana plasmática, fazem o isolamento térmico, eles podem agir também como hormônios e absorver a luz no processo de fotossíntese. Então, são alguns das funções dos lipídios. Aqui a gente também vai ter os tipos de lipídios. Então, a gente vai ter lá os glicerídeos. A gente vai ter os cerídeos, os esterídeos, os fosfolipídios, e os carotenoides. Certo? Esses são os tipos de lipídios. Então, a gente pode ter os glicerídeos, os cerídeos, tudo da ordem, né? Os esterídeos e os fosfolipídios, além dos carotenoides. Ok. Esses são os tipos. Em relação aos glicerídeos, é o quê? É o glicerol mais ácidos graxos. Glicerídeos é o glicerol, que é um lipídio, mais os ácidos graxos. O próprio nome já diz. Então, aqui são quem? Aqui são os óleos e gorduras. Óleos e gorduras. Glicerídeos, então, a gente tem os representantes, são os óleos e gorduras. E aqui, galera, o consumo excessivo é o problema.
Consumo excessivo que vai levar àquele problema que a gente falou na aula de patologia, que é a arteriosclerose. Então, é a gordura no vaso sanguíneo, que depois pode formar um trombo, lembram? Da aula passada? Sim. Ok. Então, os glicerídeos é um tipo de lipídio, que é a associação de glicerol mais ácido graxo. Aqui são os óleos e as gorduras. E seu consumo excessivo vai levar à arteriosclerose, tá? Que é a gordura, então, no vaso sanguíneo. Lipídios já são aqueles lipídios, então, que são as ceras e podem ser encontrados, então, na superfície das folhas. E ainda revestimento corporal de alguns animais. Revestimento corporal. Professor, é o que? Ceras? São as ceras. Isso. Sabe a cera de abelha? Ah, tá. Sei. Então, a cera de abelha é um cerídeo. É um lipídio estrutural. Então, é um lipídio encontrado na natureza, né? Digamos assim, que tem a função ali estrutural de fazer ali os favos do mel, né? Das abelhas ali. É um tipo de lipídio, cerídeo. Então, o glicerídeo são as gorduras, né? São os óleos, gorduras encontradas, são os glicerídeos. Os cerídeos, o próprio nome já diz, é aquele lipídio encontrado em cera de abelha, certo? E a gente vai para os esterídeos. Esterídeos tem a ver com o colesterol. E esse colesterol, ele participa, então, da composição química da membrana celular também. Então, participa da composição química da membrana celular. Então, o colesterol é um tipo de lipídio que participa, então, na composição química da membrana celular. Então, participa, também vai estar presente ali na membrana celular. E o próprio nome já diz, esteroide, né? Então, esterídeo. Então, participa do quê? Atua, então, nos hormônios sexuais, como a testosterona e a progesterona. Certo? Então, as funções do colesterol, que é um lipídio, ele é um esterídeo, então, é o quê? É participar da composição da membrana celular. Então, ele participa ali na formação dessa membrana celular. E ele tem a função dos hormônios. Então, ele atua
nos hormônios da reprodução, que é a testosterona e a progesterona. Então, a gente viu até agora que os lipídios eu tenho os de gordura, né, que é os óleos e gorduras, que são os glicerídeos, que o consumo excessivo desses óleos e gorduras leva à arteriosclerose. A gente falou dos cerídeos, que são os lipídios, então, encontrados em cera de abelha. Pode estar participando também no revestimento de algumas plantas, participa ali no revestimento corporal de alguns animais. E agora, um outro tipo de lipídio é o esterídeo, que o esterídeo está relacionado com esteroides, né? Então, colesterol. Então, o colesterol, ele participa, então, da formação ali da membrana plasmática, e o colesterol ele também atua nos hormônios sexuais, como a testosterona e a progesterona. Certo? Testosterona é o hormônio masculino e progesterona o feminino. Ok? Esses são lipídios. Cada um tem uma função ali. A gente vai para os fosfolipídios. O fosfolipídio ele também atua na membrana plasmática, tá? Então a função é estrutural aqui. Então, tem a função estrutural na membrana plasmática. E também tem função de transporte de substâncias. O fosfolipídio, mais para frente, vai ter um slide mostrando que ele participa até dos neurônios ali, mas eu vou deixar para mostrar mais para frente. Mas é função estrutural, então, fosfolipídio da membrana plasmática. E também tem função de transporte de substâncias. Ok? Ok. Então, o fosfolipídio também participa ali da estrutura da membrana plasmática e no transporte de algumas substâncias. Então, a gente está falando dos tipos de lipídios. Falei que os lipídios eles são insolúveis em água. Então, olha só a importância, né? Como a gente falou aqui, que ele participa da estrutura de uma membrana plasmática. Imagina se fosse solúvel na água. Então, qualquer água iria destruir, então, essa célula, né? Se ele fosse solúvel na água. Então, o lipídio, ele ajuda a formar essa proteção na membrana plasmática ali, e ele é insolúvel em água. São solúveis em solventes orgânicos, tem várias funções o lipídio, como armazenamento de energia, isolante térmico, função de compor a membrana plasmática, então. E aqui a gente está falando dos tipos, a gente falou dos glicerídeos, que são os óleos e gorduras que o excesso causa arteriosclerose. Os cerídeos estão presentes nas ceras de abelha, pode estar presente na superfície de algumas plantas, revestindo o corpo de algum animal. Os esterídeos são os colesteróis, que então eles participam ali também na membrana e também atuam nos hormônios sexuais, como a testosterona e a progesterona. E o fosfolipídio agora tem a função também estrutural ali da membrana plasmática e o transporte de algumas substâncias. Como carotenoides,
A gente vai ter o caroteno. Já devem ter ouvido falar, né? Ouvido falar dos carotenoides, o caroteno. Então, o caroteno é um pigmento, então, da cenoura que faz a síntese da vitamina A, que a gente falou na última aula. Síntese da vitamina A. E a vitamina A é importante por quê mesmo? Vitamina A, vocês não lembram? Peraí. Relacionada com a visão, né, galera? A falta da vitamina A pode levar à cegueira noturna. Então, o carotenoide, que é um lipídio, ele ajuda ali na síntese da vitamina A. Então, ele precisa, não adianta só ter a cenoura se você não tiver o lipídio ali presente para ajudar, né, nessa síntese. Certo? E quem faz essa síntese são os carotenoides. Ok? Ok. Então, vamos mostrar algumas fotinhas. Fazer um teste. Quando eu faço isso, aparece, muda alguma coisa? Mudou alguma coisa aí ou não? Apareceu uma janela Mande do quê? de lipídio. O que o Como senhor assim? fez? O que o senhor fez? O que apareceu aí? Ah, só tem uma janela escrito lipídio. Ah, tá, mas não ficou maior? Não, né? Não, Voltou agora? mesmo jeito. Ué. Ah, tá, mas não ficou maior. Não. Ah, tá, ficou igual, então, tá igual. A gente tá em lipídio ali, tá escrito assim, os lipídios são biomoléculas. Isso mesmo. Beleza, aí se eu fizer isso, não muda nada aqui ó, agora, não mudou nada. Não. Ah, que chato. É que eu ampliei ali, às vezes ficava melhor. Não mudou nada. Então tá bom. Então agora a parte dos slides, né, falando então dos lipídios. Então os lipídios eles são as biomoléculas, então formadas também por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então também tem aqui a formação estrutural e é representados pelos óleos, gorduras, ceras, que se destacam então por serem insolúveis em água. Então não são solúveis em água os lipídios. E eles são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, éter, clorofórmio, benzeno. E aí tem essa situação deles serem hidrofóbicos, né? Então tem fobia da água ali, né? Não tem afinidade pela água, os lipídios. Então os lipídios eles são fundamentais na constituição da membrana celular. Então ele participa ali da estrutura da membrana celular, certo? Os lipídios eles são a segunda maior reserva de energia do organismo. E eles são adquiridos, então, através de reserva orgânica, né? Mas eu quero ir para as estruturas aqui. Então tem aquela situação lá, né, galera, de lavar os pratos, né? Que dá até para fazer uma aula prática, assim, se vocês virem lavar prato aqui em casa. Aí a gente faz uma aula prática sobre isso. Então, você já observou a lavagem de pratos engordurados? Ah, Então, percebeu como a gordura derrete em contato com o detergente? Por que que acontece isso, que derrete, assim, essa gordura? O que ocorre nesses casos são as micelas sendo desfeitas. Mas e o que são as micelas? Então, quando a gente lava uma situação lá, sei lá, uma frigideira lá com óleo, quando a gente joga o detergente,
a tendência é que a gordura suma, né? Desapareça ali e tal, quebre a gordura. E o que ocorre nesse caso são as micelas que são desfeitas. E o que são as micelas? Então, são as estruturas supramoleculares formadas pela junção dos ácidos graxos. Então, é isso, galera. Essa junção aqui, essas junções, que são as micelas, certo? Então, é a quebra da cadeia ali, dessa cadeia bonitinha aqui. Então, quando você joga um detergente, ocorre a quebra dessa cadeia, certo? Ok. Ah, tá, deixa eu voltar. Beleza. São as micelas, tá? Então, as micelas que são quebradas na aplicação do detergente. A micela faz parte da estrutura química ali desse lipídio. Ok. Aqui ele só recebe o nome. Ó, os lipídios simples são os mais abundantes no organismo, representados pelos triacilgliceróis. Quem já falou dos glicerídeos, né? Aqui, quando ele é tri, então é formado por 3 ácidos graxos. Então, aqui a gente tem os 3 ácidos graxos. Porque só mostrando a química, né? Como a gente falou, que cada estrutura tem o um nome por causa da estrutura química. Então, aqui é a mesma coisa. Tem um triacilglicerol, por quê? Porque eu tenho 3 cadeias de ácidos graxos aqui. Certo? Não vou entrar em méritos dessas químicas aí, galera. Depois vocês entrem, se vocês quiserem. Então, os lipídios compostos são formados pela ligação de um lipídio simples com uma substância química. Então, assim, quando a gente tem um lipídio, por que eu tenho o fosfolipídio? Que é um lipídio com fósforo. Lembram lá da maltose, da sacarose, da lactose, que era a glicose com galactose? Então, a mesma coisa aqui. Aqui a gente tem aqueles outros lipídios que eles são formados, então, com a associação de outra substância química. Então, por exemplo, tem um lipídio mais o fósforo. Eu tenho, então, um fosfolipídio, certo? Certo? Certo. Beleza, e aí vai. O fosfolipídios, eu tenho glicolipídios, então, que são os lipídios formados, então, juntos aí com as glicoproteínas. E aí vai, galera, tá? Então, assim, saber que existem, né, os lipídios, eu tenho associação deles com outras substâncias. Quando eu tenho lipídio com fósforo, eu tenho um fosfolipídios, certo? Então, a função do fosfolipídio, como eu falei, a gente falou lá que ele tem a função estrutural da membrana plasmática, né? E também a função de transporte de substâncias. E, além disso, eles estão presentes na coagulação do sangue e na estrutura da bainha de mielina dos neurônios. Isso aqui que é o mais importante, tá? Então, os fosfolipídios, eles também estão na estrutura da bainha de mielina dos neurônios. Então, lá na bainha de mielina dos neurônios, eu tenho os fosfolipídios, tá? Então, eles ajudam ali como se fosse um isolamento também, tá? Certo? Então, o fosfolipídio, além daquelas funções que eu falei, função estrutural na membrana plasmática, transporte de substâncias, ele também vai ter essa função aí nos neurônios. Certo? Ele está na estrutura da bainha de mielina. Certo? Certo. Aqui só tem os nomes também, as questões da testosterona lá que eu falei, como que seria a estrutura química. Mores, dúvidas? Não, só na prova. Vocês nunca têm dúvida, né? É impressionante, é incrível. A gente deixa para tirar no dia da prova. É. Beleza.
Galera, vamos a alguns recadinhos do coração aí. Bom, então vamos lá. Então vocês viram lá, acho que ontem mandaram no grupo, né? Isadora acho que mandou, que as aulas elas só voltam no dia 4/5 agora. Nossa Vocês Senhora. viram lá? 4/5. 4/5. Em relação às provas, não tem nada definido ainda, tá? Ontem mesmo a gente fez reunião com os professores, mas assim, obviamente que vocês não vão ser prejudicados, não tem como fazer uma prova assim, fazer uma prova ferrada, não tem, não existe isso, tá? Então fiquem tranquilos em relação à prova, peço que vocês façam o desafio nota máxima, que está lá no portal de vocês, tem umas atividades para serem feitas. Então, assim, a gente vai avaliar vocês online. Então, tudo que tiver de atividade online para vocês fazerem, vocês têm que fazer, tá? Então, lá no portal, quem tiver com dificuldade de acessar o portal, tem que mandar e-mail para a Belone, falar que está com dificuldade, que não está abrindo, porque lá no AVA de vocês que vai ter umas questões desse desafio nota máxima. E Eu já todos respondi isso aí, vocês. eu acho. Já? Não, beleza. É Então você só, já é está. só uma vez, né? Isso, é só uma. Na verdade, assim, tem alguns que toda semana eles abrem, né, uns exercícios. Era bom dar uma olhada. Mas lá tem o manual, porque a gente não tem acesso a isso, né? Só vocês como alunos. Lá tem um manual para você, que fala tudo certinho como que funciona. Mas, se eu não me engano, toda semana tem questionário, Entendi. Professor, o senhor certo? sabe me dizer se a disciplina é EAD de métodos quantitativos, a avaliação vai ser presencial? Olha, eu creio que, né, tá tendo agora essa matéria também? Eu tenho ela no EAD. É provável que não seja presencial também, porque isso aí é geral, né? Então, assim, Hum. a Anhanguera inteira, todos os cursos estão assim, fazendo dessa maneira. Não vai ter prova, digamos assim, até o Não, o momento em pessoal que. falou que a prova. Não, assim, que a prova dessa matéria seria presencial. Mas antes de tudo isso, antes do corona ou depois do corona? Não, antes. Antes? Ah, não. Então, antes a prova poderia até ser, mas agora eu acho que não, hein? Porque essa normativa aí de a gente nem saber se vai aplicar a prova é geral Hum, para todos os cursos, né? E todas as matérias, uhum, né? entendi. Mas é provável que não vai ter, não, tá? Então Uhum. agora a volta é pro dia 4/5, então a gente tem um mês aí, tá? Então a gente vai fazendo dessa maneira, e daí assim, quando a gente voltar, o ideal é que a gente faça mais as práticas, né? Então a gente faz essa parte Uhum. chata de teoria, e que eu falo chata, né? Porque é bem melhor a prática, a gente sempre fala bem mais na Aí, prática, né? aí prende bem mais, né? Então a gente passa essa parte assim da teórica já para vocês, adianta bastante, já termina, né? E quando a gente voltar, a gente fica nas práticas. Daí lembra os assuntos que a gente já falou, tal, né? Dá para Uhum. fazer a aula prática das vitaminas, desses carboidratos, dos lipídios, dá para a gente fazer tudo quando a gente voltar, certo? Mas não se preocupe em relação tá a prova. Lógico, eu também, como aluno, eu estaria, né? Meu Deus, e agora, né? Mas vocês tiveram, assim, eu sei que é ruim fazer aula dessa maneira, mas a vantagem é que vocês não vão ter o semestre prejudicado, né? Uhum. Vocês vão terminar normal, não vai ter essa, eu levei 6 anos para formar porque teve o corona. Não, isso não vai acontecer, tá? Maldito. Diferente da UFGD. Eu mesmo estou no mestrado lá da UFGD, foi suspenso o calendário, então não tem Nossa. aula, sabe? Não tem aula de nenhuma maneira, nem por e-mail, nem por online. Então, provavelmente, o meu mestrado, que era 2 anos, vai virar 2 anos e meio, né? Então, assim, então a vantagem é que para vocês, não foi prejudicado em relação a isso, mas eu entendo também que não é legal, né? Ver aula em casa às vezes. Mas Uhum. assim que a gente voltar ao normal, vai ter nossas práticas daí, beleza? Beleza. Essa aula ficou gravada, né? Então daqui a pouco ela já libera o link para vocês, certo? Certo. E é isso, galera. Por hoje, então, alguma dúvida, Liliane, Lucas, Só eu que converso, hein, cara? né? O Lucas, o Mário, tudo certo, Lucas?
Tranquilo. Conseguiu ouvir a aula de boa? Boa. Entendeu? Você que tinha mandado e-mail para a Belona esses dias para pedir o link ou não? Então, é que eu tava sem acesso no portal, mas agora já tá normal, né? Beleza, entendi. Ah, mas você que tinha mandado e-mail, né, esses dias, Foi, né? foi. Aham. Beleza, então. Falou então, galera, por hoje? Valeu. Falou. Tchau, professor. Até mais, Obrigada. tchauzinho. Tudo de bom. Eu também.